Boa noite. Boa noite. Eu quero dividir a alegria de estar fazendo parte, de integrar a 38ª Semana Espírita desta instituição, que tem corações acolhedores, corações que trazem de imediato essa identificação tão saudável de nos sentirmos vinculados a uma doutrina que tem nos seus liames de conhecimento a força das ligações de ternura, de amizade, de afeto. Que bom encontrar corações espíritas. Quero agradecer à querida amiga Egilda pelo convite e assim agradeço aos demais companheiros que estão aí coordenando esta Semana Espírita. Hoje nós tivemos momentos de muita alegria antes de aqui chegarmos, relembrando as nossas histórias, não é? De colegas e companheiras da Juventude Espírita de Serrinha. Em seguida, colegas evangelizadoras e tendo os nossos filhos integrando a evangelização. Então é uma alegria imensa poder rememorar essas histórias tão importantes, especialmente na jornada espírita. Eu estou aqui acompanhada pelo meu esposo, que está ali presente, pela nossa colega Marilene, que também integra o Centro Espírita Deus Cristo Caridade de Serrinha, que nós fazemos parte com muita alegria também. E nesta noite nós vamos conversar um pouco sobre autoconhecimento na perspectiva da aprendizagem e da realização, da aprendizagem e da prática, da aprendizagem e da consolidação em nossas vidas daquilo que nós aprendemos. O codificador Allan Kardec tinha um compromisso imenso com essa construção do conhecimento das bases espíritas que serviriam para a humanidade pelos tempos eternos. E especialmente um compromisso, sob a orientação dos espíritos, é claro, de que o conhecimento pudesse nos fazer seres humanos, espíritos imortais melhores. Então essa temática ela é de todo presente em nossas vidas o tempo inteiro. Vocês concordam? Toda a literatura espírita nos convida a pensar exatamente nisso. E que eu posso aprender com este conhecimento e como eu posso transformar o que eu estou aprendendo em algo que externe além de mim, fazendo bem ao próximo, ao ambiente onde eu estou. Então nós fomos buscar um pouco o pensamento de um filósofo chinês, criador do taoísmo, essa filosofia que fala do respeito, do jeito de viver com simplicidade e com conexão cada vez maior com a natureza e com a nossa identidade espiritual. Então o Lao Tzu vai dizer que se nós queremos acordar toda a humanidade, então nós precisamos acordar a nós mesmos. Se nós queremos eliminar o sofrimento do mundo, então nós precisamos eliminar a escuridão e o negativismo que ainda temos em nós. Na verdade, a maior dádiva que nós podemos dar para o mundo é a nossa própria autotransformação. Então, toda vez que eu ouço essa expressão que é tão presente no conhecimento, nas obras espíritas, autoconhecimento, ele está nos convidando a, toda vez que eu empreendo esforços por me conhecer de verdade, o segundo passo do autoconhecimento é transformarmos para melhor. Então, em busca do autoconhecimento,
será preciso que a gente faça um exercício de introspecção e de autoanálise. Ninguém transita este caminho de conhecer-se se não mergulhar para dentro de si mesmo, se não analisar a sua conduta, os seus pensamentos, se não analisar os seus ideais. Para que eu estou vivendo? Que sentido que eu tenho dado à minha existência? Se não buscar respostas para esses porquês que nos ajudam a encontrar o sentido de aqui estarmos. Então nós buscamos autoconhecimento para superar a nossa inclinação, que na maioria, não sei se aqui em Catu é assim, tomara que não, mas a maioria dos lugares por onde eu ando, a humanidade tem se comportado ainda dessa forma, inclinados a examinar e julgar o semelhante, sem refletir sobre si mesmo. Muito mais tendenciosos somos nós, espíritos imperfeitos, numa jornada que se caracteriza mesmo com essa condição de necessitar do sofrimento, dos desafios para poder aprender, sem olhar as próprias necessidades primeiro, mas visualizando o outro em primeiro lugar. Então nos dizia o codificador, se eu não me engano no livro Obras Póstumas, não lembro exatamente a obra nesse momento, de que nós precisamos virar a chave do nosso comportamento. E quando os espíritos orientam o autoconhecimento, eles orientam especialmente a mudança de foco, parar de prestar atenção no outro, nos defeitos, nas atitudes que a gente julga como defeitos, e olhar para si mesmo, para se encontrar e para aproveitar a oportunidade do conhecimento espírita para se transformar. Então, autoconhecimento é autoavaliação para que a gente consiga dar passos para o progresso espiritual, que é o sentido e que tem como resposta no porquê da nossa existência, como bem nos diz Leon Denis. O conhecimento do porquê da existência tem consequências incalculáveis para o melhoramento da elevação do nosso ser. Então nós precisamos buscar esses porquês. Por que eu estou nessa família? Não é renegando, é entendendo. Por que a minha condição no trabalho espírita está mais voltada para essa área, para esse tipo de serviço? Encontrar-se, responder a esses porquês existenciais para sermos capazes de entender melhor. Quem sabe aonde vai, pisa firme e imprime em seus atos um impulso vigoroso. Então, o porquê da existência é para onde nós estamos indo. A doutrina espírita responde isso para a humanidade há muito tempo, desde os seus primórdios. Ela modifica a estrutura da forma de compreensão. Quando nos fala do mundo espiritual, quando fala da nossa existência enquanto seres imortais. Então, buscar os porquês da existência nos ajudam a pisar firme, a entender o nosso propósito de vida, e se não entender por completo, a nos esforçarmos por entender, porque tudo tem uma razão de ser, porque tudo está sob as bênçãos, sob a orientação do Pai, que nunca nos abandona. Então, quando a gente pensa em aprender e realizar, a gente precisa pensar e olhar para frente, e olhar para onde a gente quer chegar. Como é que estão os nossos sonhos? Como é que nós estamos olhando a nossa família? Como é que nós estamos cruzando a soleira do centro espírita? E com que energia que nós pulsamos a nossa ação dentro deste trabalho? Como é que nós cruzamos a soleira do trabalho regular, do dia a dia? E que tipo de mudanças e de contribuição que nós estamos levando para o bem, para melhor? Porque esse é o tratado planejado espiritualmente para as nossas existências. Então, o Espiritismo
Pai esclarece a relação que nós precisamos ter, buscando sentido e buscando na percepção espiritual esse sentido, e as consequências, né, o entendimento dessa lei de causa e efeito. Mas o Espiritismo nos oferece condições para que nós possamos nos melhorar como seres humanos, como seres imortais. Pensar sobre isso para a gente poder refletir, aprender e realizar. Aprender e pôr em prática. Porque as melhores ações, elas partem do coração. E o coração se constitui também de conhecimento. Nós temos impulsos de sentimento, mas eles se fortalecem quando a condição, a compreensão ajuda-nos neste sentido de realização. Então, nós estamos ligados ao Espiritismo para a melhoria da nossa vida, para termos a consciência dia após dia que nós estamos dando um passo a mais sentido progresso, de que nós estamos nos esforçando para corrigir as nossas falhas, os nossos defeitos, as nossas dificuldades, sentido a melhorar. Eu não alimento o negativo em mim, eu reconheço o negativo e posiciono a minha consciência para corrigi-lo. Isso é consciência espírita, é esforço do codificador lá nos primórdios a organizar com muita sabedoria, embora todos nós saibamos que essa é uma doutrina oferecida pelos Espíritos, mas é impossível deixar de reconhecer a dedicação, a didática. Eu, como professora, né, muitos professores, quando conhecem a doutrina espírita, de modo geral, têm essa percepção. Como é didático Kardec? Como organizado na divisão do modo como vai nos apresentar o conhecimento espírita, organizado a partir de perguntas profundamente bem elaboradas, para nos ajudar a fazer um construto de moral. Como é que eu posso melhorar face à moralização que a doutrina espírita tem me oferecido? Então é ele que vai trazer no texto do Evangelho segundo o Espiritismo esse recado. Moralização para a doutrina espírita está baseada no Evangelho de Jesus. Então, para nós realizarmos o que deve ser o nosso propósito como filhos de Deus, nós precisamos ter como pauta da nossa vida o Evangelho de Jesus. O amor, esse texto é muito poético em O Evangelho segundo o Espiritismo. O amor resume a doutrina de Jesus inteira, porque o amor é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos que evoluíram. Olha que bom pensar nisso. Os sentimentos que nós desenvolvemos, os sentimentos valorosos que nós determinamos a pôr em prática em nossas vidas, eles são os nossos instintos evoluídos. Então nós estamos numa jornada de superar a ação do impulso para cada vez mais dar lugar à ação reflexiva, que tem sentimento e que impacta decisões nossas para não pensarmos apenas em nós mesmos. Porque isso é amor. Agir com amor é pensar no melhor para si, na mesma proporção em que pensa e se sensibiliza para oferecer o que possa de melhor para o próximo. Aprender para colocar em prática. Não tem jeito de nós desenvolvermos ações coerentes moralmente, apenas fazendo o que alguém nos diz para fazer. Para aplicar, para realizar de verdade, será preciso que nós tenhamos essas ações em nós,
que nós tenhamos aprendido a importância de sermos assim e não diferente. Que nós tenhamos aprendido a superar aquilo que já reconhecemos que não é bom e que nós já somos capazes de vencer. Eu sempre gosto de pensar essa ideia. Como nós éramos há 5 anos atrás? O que em 5 anos nós já conseguimos fazer de melhor que lá atrás nós não fazíamos? Estou falando dessa encarnação. Como eu era há 10 anos atrás? Eu era uma pessoa pacífica, eu era uma pessoa de escuta respeitosa com o meu próximo, eu era uma pessoa que o impulso não me dominava, e eu já era capaz de desenvolver atitudes humanitárias. Como é que nós éramos em relação ao meio ambiente, em relação à consciência com esta casa chamada planeta Terra? Como é que nós nos comportávamos em relação a isso? Será que esse tipo de reflexão, de importância, já fazia parte dos nossos valores? O que nós já conseguimos alcançar de melhor de quando a doutrina espírita passou a tornar-se cada vez mais relevante para as nossas existências? A evolução não acontece em saltos, não é verdade? A doutrina espírita nos ensina isso. Eu não estou assim hoje e decido que amanhã eu amanheço completamente virtuosa. Será preciso esforço, autocorreção, será preciso propósito. Então, quando eu penso em aplicar, eu penso em construir um projeto. O que eu quero para o final de 2025? O que nós estamos pensando no movimento espírita, integrados a uma comunidade tão grande, tão importante? O que eu posso fazer que vai me deixar lá no 31 de dezembro com o sentimento de aquele projeto está acontecendo? Eu já consigo pensar passos melhores para o projeto que eu pensei um pouco lá atrás. O contrário também pode acontecer. Eu queria tantas coisas para 2025, pensando no movimento espírita, pensando no meu vínculo na casa espírita. Eu comecei este ano, nós começamos o ano cheio de ideais. O que nós realizamos até aqui? O que nós conseguimos pôr em prática, levar a termo daquilo que nós idealizamos quando iniciamos este ano? Porque o ano começa cheio de esperanças, concordam? A gente começa cheio de planos. Então, quando a gente pensa em aprender, será preciso também dimensionar até um tempo de realizar, senão fica só no plano. Em quanto tempo isso pode? Nós estamos com esse projeto do Centro Espírita. Quanto tempo nós precisamos para colocá-lo em prática, para fazer isso acontecer? Eu estou com esse projeto particular na minha vida, na minha família. O que eu posso fazer baseado naquilo que a doutrina espírita tem me oferecido para tornar prático, tornar um acontecimento verdadeiro este meu plano? A doutrina espírita, ela tem uma completude tão intensa no conhecimento que ela nos oferece, que ela vai nos ajudar a entender, inclusive, a filosofia da atualidade. E assim diz Kardec, né, que a doutrina espírita, como uma doutrina progressista, quer dizer, ela acompanha todos os avanços da humanidade ao longo dos tempos. Como professora, me chama por demais a atenção essa divisão conceitual de aprendizagem. Diz a teoria da educação mais atualizada que nós
nós precisamos ajudar as crianças e os jovens a aprender a conhecer. Vocês devem, quem é professor deve estar visualizando aí esses estudos. Aprender a fazer, não é? Aprender a pôr em prática. Aprender a conviver. E nada mais é tão atual, tão importante, tão necessário na educação da atualidade, quanto ajudar os estudantes neste tópico a aprender a conviver, aprender a respeitar o outro como ele é, aprender a lidar com as diferenças, aprender a lidar com os altos e baixos, daquele que aprende rápido, daquele que aprende devagar, daquele que está muito animado na escola, daquele que não tem interessinho. Nós precisamos ajudar a geração que está diante de nós aprender a conviver. Nós precisamos aprender a conviver no centro espírita? Precisamos. Temos diferenças, não é? Somos vocacionados, temos resistências. E aprender a ser, aprender na perspectiva espírita, aprender a ser um ser humano que olha as suas relações para além das relações materiais. E o Salvino Zimmermann, esse escritor brasileiro, que compõe essa obra interessantíssima, Espiritismo no século XXI, vai dizer que diante desses aprendizados, desses saberes tão valiosos para a humanidade na atualidade, conhecer, fazer, conviver, ser, o Espiritismo é o quinto saber, porque ele vai nos oferecer um saber para além das percepções materiais. Como é importante a gente mergulhar no conhecimento espírita nessa perspectiva. O que nós vamos ler, o que nós vamos refletir do conhecimento da doutrina espírita, para nos levar a pensar que o nosso olhar é o olhar do Espírito, é com o olhar do Espírito imortal que nós somos. Então é para muito além do que a experiência material tem nos promovido. Por isso que autoconhecimento é tão importante. Espiritismo, dizia o Consolador, dizia o Codificador, é a chave com o auxílio da qual tudo se explica de modo fácil. Eu sei que tem gente que pensa assim, minha amiga me diz, Cleilson, não é tão fácil assim não. Mas escuta o que eu ouvi de um jovem que estava conhecendo a doutrina espírita há poucos meses, colega de colégio da minha filha, e teve a oportunidade de ir ao centro espírita, ouviu algumas palestras, ganhou de presente, acho que do pai, se eu não me engano, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, e começou a ler algumas coisas. E aí um dia na escola ele me disse assim, Cleilson, eu estou lendo Allan Kardec. Falei, Ângelo, que coisa boa, que bom saber disso. E o que você está achando? Caramba, e que visão sagaz que tem Allan Kardec sobre a vida. E olha, nunca vi tão fácil entendimento a doutrina espírita está me promovendo. E eu pensando comigo, você precisando ler, reler, estudar de novo, para entender pela terceira, pela quarta vez uma leitura. Eu tenho coragem de dizer isso para vocês. Tem gente assim igual a mim? Ângelo, vocês entenderam o que me disse o meu aluno adolescente, 16 anos, que está diante do conhecimento espírita pela primeira vez nesta encarnação? Porque quando ele me disse a inteligência de Kardec, a perspicácia e a capacidade de trazer conhecimento espírita com tanta facilidade que ele, que conheceu há pouco tempo, entendeu com facilidade? Que é isso? Esse é um jovem diante de uma leitura, fazendo leitura com os olhos espirituais, lidando com o conhecimento espírita
desmodificador. Kardec diz que o Espiritismo é a chave. Então todos nós temos a chave. Para quê? Para entender a nossa existência, para dar prosseguimento a um projeto espiritual de evolução que nós estamos destinados. Ninguém planejou reencarnar na Terra para passear. A autorização, a validação dos mentores que nos ajudaram em nosso planejamento reencarnatório teve como sentido basilar isso. Olha, Clerildes, olha, Egilda, olha, como é o seu nome que cantou para nós tão lindamente? Olha, Salles, você tem uma tarefa diante de um trabalho espírita, diante do conhecimento da doutrina espírita para realizar. Então Kardec diz que o Espiritismo é a chave com auxílio da qual nós tendenciamos a encontrar explicações e melhorar. E ele está prometido, não é assim? Olha que coisa boa pensar nisso. Então, quando eu penso no que eu tenho que realizar como espírita, nós precisamos lembrar do aconselhamento e da promessa e do anúncio de Jesus. Está no Evangelho de João, o Consolador. Meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo quanto eu vos tenho dito. É por isso que o próprio Kardec, é por isso que Leon Denis nas suas obras vai dizer que o Evangelho de Jesus é a verdadeira parceria que a doutrina espírita precisa para se fazer compreender como o Consolador prometido pelo Mestre. Tudo bem até aqui? Desculpa. Então, este Consolador está em nossas mãos. Quando nós imaginamos a quantidade de obras espíritas à nossa disposição para entender, para aprender, para pôr em prática o que nós aprendemos, não é? Para aprender a nossa maneira, porque esse é um outro segredo importantíssimo da doutrina espírita para nos ajudar a organizar nosso projeto de evolução. É que nós temos acesso ao conhecimento. Ninguém nos diz, é assim e só assim. Nós ouvimos pessoas, dividimos reflexões sobre a doutrina espírita, mas nós somos livres para entendê-la, à nossa maneira, para filtrar aquilo que, naquele momento, que nessa existência seja o que nós mais precisamos. Então, nós temos liberdade de absorver esse conhecimento, de compreender do modo como nós conseguimos. Mas é complicado a escolha contrária, estar no centro sem se valer de todo o entendimento que a doutrina nos dispõe. Nós estamos desperdiçando, nós estamos passando pelo conhecimento, ou o contrário, deixando a doutrina passar por nós sem aproveitarmos da melhor maneira, que é para a nossa transformação. Lá no romance, no livro Renúncia, Alcione vai dizer, não é? O livro, a história de Alcione contada por Emmanuel através da psicografia, da mediunidade tão nobre de Chico Xavier. Esse recado tão importante. Olha lá nos primórdios do cristianismo. E essa personagem que desenvolve, não é, toda a sua face cristã com tanto amor, vai dizer que a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, precisa ser meditada, precisa ser sentida, precisa ser vivida. Isso tem tudo a ver com aprender e realizar, não é? Nós precisamos conhecer a mensagem de Jesus.
Nós precisamos refletir, meditar sobre ela. Nós precisamos trazê-la para o entendimento dos nossos sentimentos. Esse é um outro diferencial do conhecimento espírita. Porque algumas pessoas dizem assim: nós os espíritas estudam tanto. Os espíritas são intelectualizados. Vocês já ouviram isso? Não é? Os espíritas são intelectualizados. Eu não sei se eu consigo acompanhar, se eu consigo entender. Mas a gente já sabe que a mensagem espírita está disponível para todos os corações, não é assim? Só que tem um diferencial. Ela é uma doutrina de conhecimento que nos convida a estudar, que nos convida a refletir, que nos convida a mudar de ponto de vista à medida que o conhecimento, que esse conhecimento nos chega. Mas tudo isso acontece num entremear de sentimentos. Não é uma doutrina de teoria, de intelectualidade, ponto final. É conhecimento que te chama para entender com o que você sente, que te chama para entender com o seu coração, que te chama para mergulhar no que eles estão, no que os imortais estão nos ensinando. E cada ensino chama a nossa emoção. Então não é um intelecto apenas. Doutrina espírita, como bem diz a neurociências na atualidade, o conhecimento precisa ter essa integralidade. O cérebro que processa, o coração que sente, a ação que é posta em prática. Então, conhecer tem uma demanda grandiosa, muito além de entender, de memorizar, de saber. Impacta a nossa emoção. Isso me faz lembrar uma experiência recente numa reunião mediúnica. Nós costumamos abrir a nossa mediúnica lendo uma mensagem de Amélia Rodrigues. Estamos passeando pelas suas obras nesse coletivo da mediúnica. E já no finalzinho da leitura da mensagem, o Espírito nos aparece. O Senhor calmo, expressando uma paz grandiosa, e diz assim: eu quero falar para eles, para as pessoas que estavam ali. Eu quero dizer como nós, do lado de cá, ouvimos a mensagem de Amélia Rodrigues. Amélia descrevia o encontro de Jesus com os seus discípulos, o primeiro encontro de Jesus, convidando Pedro, João, os irmãos Boanerges, e ela faz uma descrição que nos transporta ao lugar de onde ela está falando, né? Ao que é do que ela está falando. E o Espírito disse assim: nós ouvimos a leitura da mensagem de Amélia, nós ouvimos Jesus de joelhos. É tão importante passar pelo nosso campo mental as cenas da vivência do Cristo com seus apóstolos e com seus feitos. Nós nos sentimos presenteados de chegar nesta reunião e nos curvarmos diante de Jesus para ouvir a narrativa contada por esse Espírito. Que coisa boa! É como se ele quisesse nos dizer: vocês estão precisando fazer mais isso. Nós estamos precisando falar mais de Jesus, conhecer mais a mensagem do Cristo, meditar mais sobre os ensinos que ele nos traz, sentir, deixar que o nosso sentimento, que as nossas emoções, deixar que as nossas dores diminuam um pouquinho, para que os espaços que nós temos espiritualmente possam dar lugar a todas as mensagens de amor que o Cristo nos oferece. Evangelho e doutrina espírita precisam ser estudados simultaneamente.
conjugando e integrando esses princípios para a formação do nosso conhecimento, para a formação da verdade. Então, o Espiritismo bem compreendido, diz Kardec, é capaz de quebrar círculos viciosos, fomentar mudanças, ajudar-nos a modificar os nossos comportamentos, a mudar a nossa forma de sentir, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. É tão bom quando a gente olha para trás e se vê atualmente e pode dizer: eu sou um pouco melhor do que eu era ontem. Eu sou melhor, não é? Do que eu era ontem, do que eu era antes. Eu estou melhorando. Eu estou aproveitando a mensagem espírita e não estou deixando que ela passe sem que eu me enriqueça espiritualmente dela. E como aplicar, afinal de contas, como realizar esta mensagem, como fazer o autoconhecimento se transformar em aplicação. Primeiro, lembrar que nós estamos vivendo tempos difíceis, mas nós estamos vivendo tempos que nos convidam a um testemunho de equilíbrio espiritual, de harmonia, de paz interior, ou de vigilância para isso. Eu li outro dia uma revista espírita em que Kardec contava de uma das suas viagens, e que ele ficou muito incomodado com as pessoas fazendo questionamentos, as pessoas querendo que ele mudasse algumas estruturas na proposta da codificação, e que ele ficou muito inquieto. Então ele conta que ele chegou numa casa e tinha uma palestra, uma conversa, e se sentiu completamente inquieto mentalmente, atribulado interiormente, com uma espécie de sofrimento, de incômodo. Ele parou para pensar e aconselhou para si mesmo: pare, respire, volte àquele estado que você é capaz de ficar quando está na sociedade espírita parisiense. Resgate as vibrações de quando chegam os benfeitores próximos de você. É hora de se recompor e se preparar. Eu fiquei vendo quantas lições nisso, como nós estamos cuidando das nossas atribulações no dia a dia. Como é que nós estamos aplicando o conhecimento espírita na hora difícil, nos tempos chegados das dificuldades e dos desafios? Porque é fácil a gente ser espírita dentro do centro espírita, não é, minha gente? É fácil a gente ser cristão no planejamento regular de uma ação bondosa. Agora nós precisamos facilitar a hora difícil, para facilitar que o nosso entendimento, que a paz que a gente aprendeu a cultivar, ainda que ela não esteja presente o tempo inteiro, mas que a gente seja capaz de recompô-la em nós. E como é que se faz isso? Senta, controla o pensamento. O que me faz bem é ler o Evangelho. Eu não tenho o Evangelho, eu vou pensar em Jesus. Eu vou mentalizar a figura do Mestre, caminhando, encontrando pessoas, curando, falando. Eu vou tentar construir no meu campo mental físico algo que me eleva no meu campo espiritual, porque os tempos são difíceis, e para realizar a mensagem e a tarefa que nós temos com Jesus, combinados com Jesus, para reencarnar no planeta, que Ele é o governador planetário, nós precisamos ser capazes de construir em nós. Eu não sou tolerante o tempo inteiro, mas eu me vigio para determinados momentos eu aplicar a tolerância. E de tanto me vigiar, de tanto me esforçar, ela vai virar algo automatizado em mim. Então são chegados os tempos de vivenciar princípios espíritas. E quando vocês escolheram essa temática para que nós pudéssemos refletir, nós vamos pensar exatamente nisso. São chegados os tempos
de nós resgatarmos com todo cuidado esses princípios que regem a doutrina espírita em todos os tempos. Fora da caridade, uma salvação. E o que é caridade? Como diz a doutrina espírita e como repetem espíritos grandiosos de escola, como o doutor Bezerra de Menezes, caridade é o amor em ação. Então, se eu for entregar uma cesta básica que vai ajudar a aliviar, a saciar a fome de alguém, só é caridade se essa minha organização e essa minha entrega tiver amor. Caridade é amor em ação. Eu posso estar doando materialmente e não impregnar o ato de doar de sentimentos que representem o amor. E o amor, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, é o sentimento por excelência. Pensar em realizar nessa perspectiva ação. Não adianta falar e não fazer. Nós precisamos concatenar essas duas palavras: pensar, aprender e realizar. Compromissos, não apenas promessas. Realizações, não apenas projetos. Eu construo um projeto, mas levo a termo. A doutrina espírita, o codificador pergunta aos espíritos: para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, basta que a gente não pratique o mal? Já que doutrina espírita é preciso ser aprendida, compreendida, sentida e praticada, então se eu não fizer o mal, eu já estou agradando a Deus? E os espíritos dizem o quê? Que cumpre a todos nós fazer o bem no limite das nossas forças. Porque nós vamos responder, não é porque nós não fizemos o mal, nós vamos responder por todo o mal que ocorreu, porque nós deixamos de fazer o bem. A pergunta seguinte, Kardec quer saber se tem alguma pessoa que não tenha condição de fazer o bem. E os espíritos dizem que fazer o bem não consiste para o homem apenas ser caridoso. Caridade é importante com amor, mas é preciso ser útil na medida do possível. É assim que se reconhece o espírita, quando ele empreende esforços no limite das suas forças para a prática do bem. Então, realizar é ter um compromisso com o bem. Para terminar, algumas dicas, do conhecimento espírita que estão aí presentes na literatura, nas orientações dos espíritos superiores. Nós precisamos ter um projeto de reforma íntima. Reforma íntima é reconhecer as falhas que tem. Porque, infelizmente, ainda tem gente que acha que tudo que faz está certo, que está agindo da maneira correta e que tem aquela velha síndrome de que não precisa mudar em nada. Espiritismo é aquela coisa que nos tira do lugar comum, porque o tempo inteiro vai nos chamar a pensar em que você precisa melhorar, em que você precisa reformar. Ter um projeto de autoconhecimento para modificar hábitos físicos, materiais e hábitos espirituais. Porque nós temos hábitos materiais que eles vão de encontro às lições da doutrina espírita, não é? Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, um texto dizendo como nós devemos cuidar do corpo, porque ele é um instrumento dado por Deus para o nosso processo de evolução. Então, ter um projeto de modificar hábitos. Eu estou fazendo caminhada, eu estou cuidando do meu corpo, eu estou fazendo exercício, eu estou me alimentando de forma saudável, eu estou tendo pensamentos saudáveis. Modificar hábitos, porque nós sabemos que os nossos pensamentos atraem as nossas companhias espirituais, não é? Exercitar serenidade, tolerância, praticar amor e caridade, aproveitar o conhecimento da doutrina espírita para entender as questões que dão
sentido à nossa existência, à nossa evolução, à nossa transformação. Entender a morte como transição. Lidar com a morte é um aprendizado importante. E nós temos a doutrina espírita nos ensinando a lidar com esse fenômeno diante do outro e nos preparando para lidar com esse fenômeno conosco mesmos. E isso é um projeto de melhora e de reforma. Estudar as lições de Jesus, além de ler obras básicas, né, que são importantes para o nosso conhecimento, buscar. Nós temos uma oferta grandiosa de obras valiosíssimas, espíritas, para nos ajudar a construir melhor as nossas realizações. Nos envolvermos nas atividades do centro, participar de estudos, porque estudar a doutrina espírita é também, de acordo a neurociências, em qualquer idade, quando nós nos dedicamos a estudar alguma coisa, nós fazemos uma renovação no nosso cérebro, na nossa capacidade de aprender, de entender. Nós renovamos neurônios quando nós estudamos, em qualquer idade. Então a doutrina espírita é esse convite também de não nos deixar enferrujar, de não nos deixar parar, porque ela tem sempre uma boa obra, um bom livro para a nossa leitura. Exercitar a caridade moral, sermos benevolentes, sermos indulgentes e sermos capazes de perdoar. Eu fui buscar uma poesia muito bonita. Aqui eu tenho só 2 trechos dela, 2 estrofes, 2 versos, aliás, Anotação e Caminho de Maria Dolores. Porque nós não fazemos a aprendizagem e as realizações instantaneamente. Nós precisamos também aprender a perdoar a nós mesmos, aprender a entender que nós não vamos melhorar dando saltos no processo evolutivo, que é devagar, mas que nós estamos decididos de corrigirmos, não é? Então ela vai nos chamar a atenção da presença de Jesus perto de nós, sobre os riscos da jornada na vereda transformada, em sombras pedindo luz. Recorda que em tuas mãos, no amparo aos próprios irmãos, brilha o ideal de Jesus. Coração, não vai sozinho, entre as pedras do caminho, a que o serviço faz jus, no trabalho, no perigo, guarda esta nota contigo. O teu companheiro é Jesus. Confiemos que Ele está ao nosso lado, que Ele sabe dos nossos esforços para realizarmos melhores ações em nossas vidas. Confiemos